Bom, que bom estar com vocês hoje aqui, à noite também, né? De manhã e à noite, coisa rara de estar por aqui à noite. A gente tem o pastor Neil, está por aqui, mas ainda está em férias. Conversei com ele, disse que já terminou as viagens, mas está de férias. Pastor Viana foi lá para a Bahia participar de uma consagração pastoral, então não está por aqui também. Mas eu fico feliz de poder participar com os irmãos essa noite aqui do culto e poder pregar também, né? Então, irmãos, eu já quero falar que hoje o texto é um texto muito conhecido, João capítulo 4, né? Pela referência, você já sabe do que nós estamos falando, da mulher samaritana, do encontro de Jesus com esta mulher. Nós vamos tratar desse assunto hoje ainda, né? Antes da gente, de fato, entrar no texto, eu queria apenas trazer uma citação de um teólogo aqui, bem muito conhecido, já falecido também, chamado Timothy Keller, em que ele, falando sobre avivamento e sobre a forma como Deus trabalha no meio do seu povo, ele diz o seguinte, que quando há um avivamento, quando há de fato uma mudança dentro de um ambiente, de uma igreja, do povo de Deus, nós conseguimos perceber isso através de três coisas. Primeiro, quando cristãos que são cristãos verdadeiros, que já experimentaram a Cristo, que foram verdadeiramente salvos, e agora, por algum motivo, eles estão desanimados e adormecidos. Quando o Senhor resolve, por meio do seu Espírito, trazer um avivamento à sua igreja, quando Ele faz isso, esses cristãos, eles são despertados, eles são renovados, então eles ficam alegres novamente, estão animados. Outra coisa que acontece é quando cristãos nominais, aqueles cristãos, aquelas pessoas, né, que estão há muito tempo na igreja, 3, 4, 5 anos, algumas são até membros da igreja, quando o Senhor vem e Ele faz uma transformação no meio dessa comunidade, essas pessoas, elas percebem que elas precisam de fato conhecer a Cristo e elas experimentam uma conversão genuína. Em terceiro lugar, quando há um avivamento desse, quando há cristãos convertidos que despertam, e há também cristãos nominais que de fato se convertem ao Senhor, a terceira coisa é que o Senhor Jesus, Ele manda mais gente que se converte no meio do povo dele. E esse texto de João capítulo 4, parece que Jesus está querendo lidar justamente com essas coisas. Então eu quero ler com os irmãos a princípio os versos de 1 a 26 aí do capítulo 4 de João. Então já abre aí. Enquanto eu abro aqui. Esse púlpito ficou bom, né, irmãos? Agora dá para ver as perninhas tremendo, né? Ninguém viu o que acontecia aqui, agora está fácil. Vocês veem tudo que acontece aqui atrás. Talvez vocês nem repararam, mas na última ceia eu derrubei o cálice aqui, aí eu fui orar, coloquei a mão em cima, molhou tudo, e eu me limpei e ninguém percebeu. Agora não dá mais, vocês conseguem enxergar tudo. Mas vamos lá, a leitura, João capítulo 4, a partir do verso 1. A santa palavra do Senhor disse: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que não tenha mais sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que é o Messias, que se chama Cristo. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Disse-lhes: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos se rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, até aqui, irmãos, até o 31 mesmo, vamos orar. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Nós, Pai, queremos dizer ao Senhor, ó Deus, que estamos aqui esta noite a fim de, mais uma vez, ouvir a tua voz. Então, o clamor dos nossos corações é: fale conosco essa noite, ó Deus, transforme nossas vidas, ó Pai, nos dê um coração disposto a mudar, nos faça ouvir a tua voz, ó Deus, e que ao ouvirmos possamos ser obedientes. Clamamos isso em nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele tem bastante coisa prática, mas ele também ele é um escândalo. Acontece diversas coisas nesse texto que, dependendo da forma como você lê, ela é mesmo escandalosa. Primeira coisa está aqui no verso 4. De novo, o verso 4 do capítulo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E a pergunta é: por que Jesus tinha que passar por Samaria? Porque não era, irmãos, uma necessidade do caminho. Se você conhece um pouco do texto bíblico, você sabe que os judeus e os samaritanos, eles não se davam muito bem. Então, para você sair da Judeia e ir para a Galileia, não necessariamente você precisava passar por Samaria. Tanto é que aqueles judeus que eram mais radicais, eles nunca fariam esse caminho. Eles criam que esses judeus, que os samaritanos, eles eram cidadãos de segunda classe. Aqueles judeus que lá no cativeiro haviam se casado e tinham se misturado com os outros povos. Então, um judeu desses mais radicais, o que ele faria? Em vez de ele passar em Samaria, ele contornaria Samaria, a fim de não passar por esse caminho. Por quê, irmãos? Olha o nível de loucura deles. Eles acreditavam o seguinte: que se um samaritano estivesse andando ali, e as suas sandálias levantassem um pouco de pó da terra enquanto ele andava, e você fosse um judeu e passasse, e aquele pó encostasse em você, isso já te tornaria impuro. Você já se tornaria impuro. Então, um judeu, ele não precisava necessariamente passar por Samaria. Isso não era uma necessidade geográfica do lugar. Mas o texto começa dizendo para nós que era necessário Jesus passar por Samaria. Irmãos, isso para mim me chama muito a atenção. Porque Jesus, quando a gente olha para o ministério dele, é um ministério marcado por multidões. Onde Jesus ia, multidões seguiam até ele. E ele ia fazendo o que? Ele ia curando, ele ia dando vista aos cegos. E agora, por um momento, o Senhor Jesus, ele deixa a sua agenda ser interrompida
para ele poder falar com uma pessoa. Jesus, que estava ali cumprindo o teu ministério, acostumado a lidar com multidões, ele muda a sua rota e ele vai falar com uma pessoa. Ele vai encontrar uma mulher, por isso que era necessário que ele passasse por Samaria. E é interessante porque, dependendo da sua história, na verdade eu acho que na história de todos nós, o nosso encontro com Jesus foi assim também. Um dia o Senhor Jesus veio até nós e nos encontrou. Ele não olhou para nós como apenas um número no meio da multidão, mas ele olhou de forma individual para cada um de nós e nos encontrou um dia. Porque nós sabemos que não fomos nós que buscamos ao Senhor Jesus, né? A Bíblia deixa bem claro para nós que não há ninguém que busque a Deus, mas é uma ação de Deus em relação a nós de nos buscar. E assim o texto continua dizendo que Jesus, era necessário que ele passasse até Samaria, a fim de ele encontrar essa mulher. É interessante quando a gente pensa nisso, irmãos, porque Jesus, ele se move em direção a uma pessoa só. E o texto continua, olha os versos 6 e 7 comigo. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dar-me de beber. De novo, irmãos, esse texto ele é escandaloso, porque ele vai apontando para aquilo que vai acontecer. Sabe, ele vai dando sinais de quão impactante é esse texto. Porque esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele não era algo normal. Porque Jesus está ali sentado, chega uma mulher, à sexta hora, ao meio-dia, para poder tirar água ali do poço. Tirar a água do poço sempre foi ali um trabalho de mulher mesmo. A questão é o horário aqui. Ninguém sai para tirar água no meio-dia. A gente está pensando num lugar extremamente quente. Não é o horário adequado para isso. Mas agora o texto apresenta Jesus sozinho com uma mulher samaritana. Na nossa mente isso não é tão escandaloso, mas Jesus, ao falar com aquela mulher, ele está rompendo diversas barreiras, irmãos. Barreiras raciais, barreiras da religião. Ele se aproximar e conversar com aquela mulher, Jesus está fazendo algo que é totalmente fora dos padrões daquela época. Jesus não agiu como qualquer religioso da época, que provavelmente teria ignorado aquela mulher. Não, ele vai e ele conversa com aquela mulher. Em certo sentido, ele se torna alguém menor que ela, porque ele pede um favor para ela. Olha, me dá água aqui. Isso é escandaloso. Imagina só se o pó da sandália de um samaritano era capaz de deixar um judeu impuro, quem dirá tomar água das mãos de uma mulher samaritana. Qualquer um diria, não, você não pode fazer isso, Jesus, não faz isso. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Jesus está colocando a sua reputação em risco. Jesus, ele não se importa ali com a tua reputação. E isso é importante para nós. Porque Jesus, irmãos, ele sempre usou métodos que foram ousados, mas sem abrir mão da verdade. Ele sempre fez isso. E nós, como povo de Deus, devemos também nos perguntar, o que nós precisamos fazer para que a gente ouse sair desse nosso estado, às vezes, de conforto, que esse estado que é bom para nós, que a gente pode ousar fazer para dar um passo a fim de levarmos o Evangelho às pessoas. Porque Jesus, ele sai dessa zona de conforto ali, ele abre mão da tua reputação, a fim de encontrar e se relacionar com essa mulher. Porque uma igreja, irmãos, que é fiel à missão de evangelizar e de fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou, ela arrisca tudo para alcançar os perdidos. Arrisca tudo. Ela vai aonde os excluídos estão. Ela é um lugar onde as pessoas que são excluídas desse mundo se achegam. E a gente sabe que esse nosso ambiente, cristão, onde nós temos gente de tudo quanto é tipo, aqui um monte de pecador junto, a gente sabe que tem pessoas que são diferentes aqui. Então tem aqueles que são mais religiosos, aqueles que se acham
bonzinho, né? Que ficam incomodados quando encontra alguém que é um pouco diferente. A gente sabe que isso acontece, né? Até no Dia das Fontes, que é um pouquinho menor, quando entra alguém lá que não parece muito com a nossa cultura, que, sei lá, que fala alto, ou que não tem o nosso tipo de jeito de ser, a gente fica incomodado com aquilo, porque esse é um lugar onde tem todo esse tipo de pessoa. Mas a igreja, a comunidade dos santos, a comunidade do Senhor, tem que ser este lugar onde a gente acolhe todo tipo de pessoa. E a gente tem que estar disposto a fazer isso. Então, não sei de que turma você é aí. Talvez você chegou hoje pensando, eu sou indigno de entrar em uma igreja. Talvez o teu coração chegou desse jeito. O meu estado é tão pecaminoso, eu não tenho sequer roupa para ir até um evento religioso desse. Talvez você chegou aqui desse jeito. E a notícia para você é que aqui é o seu lugar mesmo. É aqui o lugar onde você encontra transformação, onde você encontra uma nova vida. Porque é aqui onde é a comunidade do povo de Deus que se entende como pecador, que sabe o tamanho do seu pecado, que sabe o tamanho do teu erro, mas que está disposto a buscar o Senhor e experimentar uma mudança. Então, se você chegou aqui essa noite hoje com o sentimento de que você é indigno, de fato você é. E nós também somos indignos, mas nós estamos diante de um Deus que nos recebe, e que nos transforma, e que nos dá uma nova vida. E o texto ele avança, irmãos. Olha o verso 10. Jesus ele é o maior exemplo dos missionários e dos evangelistas, porque quando a gente fala hoje de contextualização, de trazer o evangelho para uma linguagem que todo mundo conhece, Jesus ele é mestre nisso. Olha o que ele faz no verso 10. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Olha a ponte que Jesus vai criando aqui. Essa história, ela começa com um pedido normal de água ali, né? Ainda com essas barreiras culturais ali, é um pedido normal, me dá um pouco de água. E Jesus utiliza dessa conversa, que até então é uma conversa padrão, para apontar e para levar esta mulher até o Evangelho. Porque os versos 13 e 14, olha o que ele diz. Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus vai colocar essa mulher agora diante de uma nova perspectiva da vida dela. Ela está ali conversando com Jesus, ela entende que tem um homem ali pedindo água, e agora Jesus vai dizer a ela que ela precisa mais do que matar a sua sede do teu corpo, que ela precisa mais do que apenas um líquido. Jesus vai dizer que pode oferecer a ela uma fonte de água capaz de saciar todos os desejos dela, todos os desejos do coração dela. Porque na verdade o que essa mulher, irmãos, o que essa mulher representa é aquilo que todo ser humano sem Deus é. Gente vazia, gente que está por aí buscando uma forma de se satisfazer, e aí vai buscar cada um em uma coisa, né? Alguns vão buscar uma forma de se satisfazer nas drogas, outros no álcool, outros no sexo, e cada um procurando uma satisfação em algum lugar. E aí Jesus vem para essa mulher e se oferece a ela como aquele que é capaz de matar essa sede de uma vez por todas. Jesus utiliza daquela conversa um pedido de água simples para apresentar para ela algo que é muito mais valioso, a vida eterna. Então Jesus ele olha para essa mulher e fala: olha, deixa eu matar essa sua sede espiritual, isso é mais importante. E aí o verso 15, parece que a mulher não entende, né? Porque olha como ela reage aqui. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirar. Olha a preocupação dela. Ô Senhor, que legal que você tem essa água. Então me dá, porque eu não quero voltar nesse poço aqui não. Eu não quero voltar aqui nesse poço de novo, todos os dias, meio-dia, nesse sol quente, para tirar água. Porque esse poço, irmãos, o fato dela estar indo meio-dia até esse poço ele representa muito do que era aquele ambiente de vergonha dela. Porque ela não ia de manhã junto com as outras mulheres, 6 horas da manhã, ou no finalzinho da tarde? Porque ela tinha vergonha de quem ela era.
Ela era o tipo de mulher que as outras mulheres deviam olhar e falar, olha, cuidado com seu marido aí, tá? Porque ela já teve 5, cuidado com essa mulher, fica longe. Então ela evitava estar no meio das outras mulheres e ir até aquele poço, para ela era um ambiente de vergonha dela. Então quando ela olha para Jesus, ela fala, olha, que bom que o Senhor vai me dar essa água. Eu não vou precisar voltar aqui, eu não vou precisar mais encarar ninguém. Isso vai resolver, vou poder ficar escondidinha no meu canto lá e está resolvido o meu problema. Eu não vou precisar mais voltar até aqui meio-dia. Está tudo certo se eu puder me esconder disso. É mais ou menos isso que ela está dizendo. Então me dá dessa água, acaba com a minha sede de uma vez. E eu fiquei pensando, irmãos, quantas vezes a gente já não fez orações assim? Senhor, se você simplesmente tocar nessa ponta da minha vida, está tudo certo. Se você mudar isso da minha vida, está tudo certo. Porque a gente, fazendo um paralelo aqui, a gente quer um milagre. A gente quer, Jesus, tira isso de mim logo. Arranca isso de mim, como um passe de mágica. Mas Jesus, irmãos, Ele quer trabalhar com a gente o processo mesmo. Tem um processo de cura ali. Jesus trata com nós como nós tratamos com os nossos filhos. Então é mais ou menos com um bisturi. Ele está ali com um bisturi, arrancando da gente aquilo que está crescendo em nós e que precisa ser cuidado para que não se torne um câncer. E isso exige um processo de dor, é um processo de cura que leva um tempo. Jesus lida desse jeito com aquela mulher, Ele toca no ponto mais delicado da vida daquela mulher. Aquela mulher que está diante de Jesus dizendo, eu só quero ficar lá escondidinha, se eu não precisar vir aqui buscar água, está tudo certo, meu problema está resolvido. Jesus fala, seu problema é muito maior que esse. O seu problema, você ficar escondida, não vai resolver nada. Não vai resolver, o teu problema ele é mais profundo. E Jesus toca na profundidade daquela mulher, no que é o cerne do teu problema, que é o seu pecado. Que é o seu afastamento de Deus. E Jesus lida assim conosco também, irmãos. Às vezes a gente sabe que nós estamos andando errado, que nós pecamos, e a nossa oração é simplesmente, Senhor, acabe com essa situação logo, ajude-me a resolver essa situação, porque Deus lida conosco num processo mesmo, um processo de arrependimento, um processo de cuidado mútuo, de pedido de ajuda, de andar com outros irmãos. Ele faz isso, não é um passe de mágica. E aí é interessante, irmãos, que aí eu lendo esse texto, no verso 20, parece que a mulher está mudando de assunto, porque olha o que ela fala aqui. Ela diz, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. É estranho isso, porque Jesus está falando de água, está falando de casamento, está expondo o pecado dela, está se apresentando como a fonte de água viva, e ela pergunta, onde é o culto? É isso, onde é o culto? Onde que a gente deve adorar, afinal? Parece que ela está mudando de assunto, mas não está, irmãos, está extremamente relacionado aqui. Porque o que essa mulher entendeu é que esse encontro que ela estava tendo com aquele homem até então, que ela não sabia que era o Messias, ela percebeu que não era um encontro normal ali. Ela percebeu que tinha algo de sagrado ali. Então ela precisava mesmo ir para um local de adoração. Jesus expôs o pecado dela. Ela olhou para aquilo e falou, peraí, então, se há um pecado em mim, eu preciso encontrar um lugar de adoração. Eu preciso resolver isso. Eu preciso ir lá e encontrar esse Deus. Eu preciso saber quem é isso. E a pergunta dela basicamente onde eu encontro Deus. Porque eu sou samaritana, o meu povo adora aqui nesse monte. Vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém. Onde é que eu adoro então? Como eu encontro esse Deus? Que lugar eu tenho que ir? Qual mapa eu tenho que pegar? Que endereço que eu tenho que colocar no GPS? Como é que eu chego até esse Deus para poder ali oferecer a Ele a minha oferta e ser aceito por Ele? Então Jesus responde ela no verso 21 e 22 de forma linda. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus responde à pergunta dela,
né, como eu me relaciono com Deus, onde eu encontro Deus, que lugar que é aqui, eu tenho que ir até Jerusalém. E Jesus responde que não tem a ver com geografia, mas tem a ver com um coração disposto, com um coração sincero, que é em qualquer lugar, que é na rua, dentro do carro, no teu quarto, no cinema, que esse acesso a Deus pode ser feito de qualquer lugar, que é no coração que isso acontece e não num lugar geográfico. E é claro que isso não significa que a igreja não seja importante, porque a igreja é importante. Peraí, Ricardo, mas se é em todo lugar que eu posso encontrar esse Deus, por que a igreja? Porque vir à igreja todos os domingos, porque está aqui hoje à noite, porque nós amamos ao Deus que nos mandou vir até aqui, junto com a congregação, adorar a Ele. Então, é um prazer para nós estarmos aqui. Mas Ele está dizendo para ela que ela não precisa se locomover até Jerusalém para adorar, porque ia chegar o dia, e esse dia em que a adoração se manifestaria não mais em um lugar, mas a adoração se manifestaria dentro de um coração. E isso acontece quando Cristo morre, e a gente tem acesso, e ressuscita, e a gente tem acesso direto a Deus. A gente não precisa mais de templos, de parede, mas nós podemos encontrar Deus por meio daquele que é o único que pode fazer essa conexão, o Senhor Jesus. E agora Deus, Ele habita em nós pelo Teu Espírito. Nós não vamos até um lugar adorar. Quando nós saímos aqui, não é a igreja que acabou, é a nossa reunião que acabou. A igreja ela continua na segunda-feira, na terça-feira ela continua. Então uma igreja, irmãos, que quer ser fiel, ela precisa entender que a adoração não tem a ver somente com o encontro, mas tem a ver com o estilo de vida. Quando esse tempo nosso acaba e a gente vai para casa na segunda, a adoração ela continua. Terça, quarta, a gente volta, quinta, sexta, sábado, domingo, e é tudo de novo. O culto ele sempre continua. Continuamos glorificando a esse Deus que se manifesta agora dentro de nós, a partir de nós. E aí no verso 25 a 26... é interessante porque o texto ele vai crescendo, né? E para mim essa parte é o ápice do texto, porque no verso 25 diz assim: a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse, eu o sou, eu que falo contigo. Imagina a mente dessa mulher. Ela pensando em tudo isso que ela estava ouvindo, e meio confusa, né? Peraí, eu pedi água, ele me ofereceu água viva, ele falou do meu pecado, né? Ainda que minha fama esteja por aí, ele falou com tanta precisão, ele é um profeta, que história é essa? Ela olha para Jesus e fala, tá bom, estou entendendo nada, mas vai chegar um dia que o Messias vai vir, e quando o Messias chegar, eu vou entender tudo isso. E aí, irmãos, eu olho para essa cena como se eu fosse um diretor de cinema, sabe? Eu pegaria a câmera assim, ó, e dava um close em Jesus, assim, ó, o ápice, né? Apontando assim, vai chegar esse dia, o Messias vai vir, ela dizendo, e eu vou entender tudo isso que eu não estou entendendo nada. E aí Jesus diz, eu sou o Messias. E é lindo isso, irmãos, porque é a primeira vez no Evangelho de João que Jesus fala da tua identidade enquanto Messias. Ele não tinha revelado aos discípulos, né? Ele não tinha falado a ninguém. Ele revela essa mulher de identidade duvidosa, essa mulher que ninguém daria atenção para ela. Jesus vai e revela a ela que Ele é o Cristo, e isso não é pouca coisa, irmãos. Jesus ele se revela a pessoas improváveis como eu e como você. Pessoas, se dado o nosso contexto, né, moradores aqui do final da Zona Sul, né, você sabe, se você é como eu, quando alguém te pergunta onde é que você mora, você fala, eu moro em Vila São José, não conheço. Eu moro no Grajaú, não conheço. Cidade Dutra, não. Interlagos, conheço, eu moro em Interlagos então. É ali, mais ou menos. Gente que ninguém sabe que existe. E aí Jesus vem, e Jesus se revela para a gente improvável, para a gente frágil, para a gente doente, para a gente cansado como eu e você. Que Deus bondoso é esse, irmãos? Que Deus amoroso, que busca a gente como nós, que não temos nada a oferecer a Ele.
Não existe qualquer outra religião do mundo que fale acerca de um Deus tão bondoso como esse. Não existe. Todas as outras religiões exigem que o ser humano preste culto a fim de receber algo em troca. No cristianismo, não. Nós prestamos culto a um Deus que nos recebeu antes de que nós pudéssemos fazer qualquer coisa, que nós pudéssemos oferecer qualquer coisa a Ele. Que Deus bondoso esse que nós temos. E aí é interessante que o texto ele vai abrir uns parênteses aqui, né? Cadê os discípulos na história? Onde que eles foram parar? Porque o verso 27 diz: nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Os discípulos, o texto começou dizendo para nós que eles tinham ido comprar alimentos. E quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, e ainda que não seja a intenção do texto, e aqui eu cometo um absurdo teológico, mas quando eu olho para esse texto, eu entendo que tem aqui para nós um chamado de atenção. Porque enquanto Jesus está preocupado em lidar com aquela mulher, em apresentar o Evangelho, em salvar aquela mulher, os discípulos estão preocupados em comer, em comprar comida, em encher a tua barriga. É claro, eu entendo que tem uma necessidade ali mesmo, Jesus estava esperando, eles estavam se alimentar mesmo, mas eu sempre olho para esse texto, sobre esse verso, pensando nisso, em como a agenda de Jesus, às vezes ela é muito diferente da gente. A gente está correndo todos os dias em busca de dinheiro, de conforto, de tranquilidade para nossas famílias, e Deus está preocupado com gente, com salvação, em que a gente fale do Evangelho para mais gente, e a gente está gastando nosso tempo, nosso dinheiro, nossos recursos com qualquer outra coisa, menos com o reino. E com isso, Jesus já nos advertiu, Ele diz: não se preocupem com as coisas, nem andem ansiosos por coisa alguma. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Há uma prioridade, irmãos, na nossa vida. Nós, enquanto peregrinos nessa vida, ainda que a gente busque sim conforto, satisfação, há uma prioridade. A nossa prioridade deve ser a mesma do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus que muda o seu caminho a fim de encontrar gente e compartilhar desse amor. Ela tem toda a sua sede saciada, ela corre para o meio da cidade, para onde está todo mundo, aonde se reúne todo mundo, e dizendo: eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Cristo. É maravilhoso esse testemunho dessa mulher, porque ela abre a sua boca já para dizer: olha, eu achei o Cristo, Ele me disse tudo quanto eu havia de fazer, Ele é aquele prometido que havia de vir, eu encontrei. Eu conheci um homem que é diferente, um homem que não olha mais para mim com cobiça. Eu conheci um homem diferente, que não está interessado só no meu corpo, naquilo que eu posso oferecer a ele. Encontrei um homem que olhou para dentro de mim e viu a minha necessidade de uma mudança verdadeira. Eu encontrei o Cristo. É algo maravilhoso isso. Eu fico pensando nesse testemunho dessa mulher, ela chegando no meio da cidade, falando: eu encontrei um homem. Talvez o pessoal: ixi, mais um. Ah, não, eu conheço essa história. Não, eu encontrei alguém que me olhou diferente de todo mundo. Eu encontrei o Cristo verdadeiro. Porque quem tem, irmãos, um encontro real com Cristo, se apressa a falar desse amor. Quem tem um encontro real com o Salvador não consegue ficar calado, né? A Bíblia não fala que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Cheio do Senhor. Essa mulher quer correr e quer compartilhar acerca desse homem que olhou para ela com afeto, com paixão, e que a salvou. Qual é o resultado disso tudo? Olha os versos 39 a 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quando tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Através do testemunho dessa mulher, ela fez com que aquele povo fosse até Jesus e encontrasse aquele homem. E
e experimentassem uma mudança genuína, e olhassem para o Cristo tão aguardado e tão esperado, e pudessem reconhecer quem era esse Cristo, em níveis diferentes, né? Com as nossas histórias que são diferentes. Isso aconteceu conosco um dia também. Cristo se moveu em nossa direção. Nós que estávamos como samaritanos espirituais lá, isolados em nosso canto, querendo nos esconder por causa dos nossos pecados, por causa da nossa sujeira. Gente que não queria vir para a luz, para que as suas obras más não fossem reveladas. Gente que queria ficar escondidinho, sem que ninguém visse. O Senhor Jesus veio sobre nós um dia, nos resgatou, nos trouxe para a sua luz. Isso aconteceu conosco também um dia. Um Cristo que olhou para nós, apesar das nossas feridas, apesar da nossa sujeira, apesar dos nossos pecados, e que nos amou apesar disso tudo. Um Cristo que, ao olhar para o endemoniado lá de Gadara, não viu demônios nele, mas viu gente que precisava de misericórdia, de amor e de transformação. E aqui nós precisamos nos identificar com essa mulher, irmãos, porque é certo que nós, em algum momento da nossa vida, nós nos parecemos com essa mulher, no sentido em que a gente precisou também ser achado por esse Cristo. Mas é certo também que uma vez que nós o encontramos, e a nossa sede foi toda saciada, agora o que nos resta fazer é sair para o meio da cidade contando acerca desse Cristo, que nos salvou. Então a gente se identifica com ela, no sentido de que nós fomos salvos e não temos mais sede, mas também no sentido de que agora a gente transborda, de que tão grande amor fluiu da gente, que transborda, e alcança quem está do nosso lado. É maravilhosa a história dessa mulher. E eu quero caminhar para o final, contando uma história. Eu vou ler parte da história, a outra parte eu vou contar para os irmãos, mas é uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, e é uma história real, eu já usei como ilustração em outras mensagens também, mas é a história de um garoto de 6 anos de idade, com leucemia. Esse garoto estava hospitalizado, e os médicos já tinham feito tudo o que podia para tentar salvar esse garoto. Infelizmente, os médicos disseram que ele ia falecer, que não ia ter jeito. Então a sua mãe, uma conversa com ele ali, tentando pensar como seria o futuro, pergunta para ele: filho, o que você gostaria de ser quando você crescer? Numa esperança, talvez desesperadora ali, ele olha para ela e fala: eu queria ser bombeiro. Então essa mulher tem uma ideia, fala: o tempo dele está acabando, então vou fazer o seguinte. Ela pega, liga lá para o chefe da corporação, ela explica: olha, meu filho tem 6 anos, leucemia, tá para morrer, então será que você podia dar uma ligada para ele, falar que você é o chefe dos bombeiros aqui, só para ele ficar um pouquinho mais alegre? E ele pega e ele fala: não, a gente vai fazer mais que isso, a gente não vai só ligar, a gente vai pegar a corporação inteira, a gente vai fazer um uniforme para ele de bombeiro. Ele pode sair do hospital? A mãe dele falou: pelo estado que ele está, ele pode, não tem o que fazer. Tá, então a gente vai fazer o uniforme, colocar bota, vamos pôr ele em cima do caminhão de bombeiro, e se tiver uma ocorrência, ele vai lá e ele vai participar com a gente dessa ocorrência também. E isso acontece, o menino tem o dia mais feliz da vida dele, ele se alegra lá, se sente como um verdadeiro bombeiro. E aí, passado 3 meses, ele ainda hospitalizado, a sua mãe novamente lembra do bombeiro. Porque os médicos falam: olha, é 1 semana que ele tem de vida. E aí ela lembra: poxa, o bombeiro, vou ligar para ele de novo. Olha, será que você podia pelo menos vir aqui dar um abraço nele? E o bombeiro fala: não, vou fazer muito mais que isso, não dá só para dar um abraço nele, vamos fazer mais. Então fazer o seguinte, deixa a janela aberta, a gente vai colocar uma escada, vai vir a corporação inteira, a gente vai vir com a sirene, a gente vai movimentar o bairro para ele saber que a gente chegou. E eles fizeram isso. Então quando eles entram lá, o chefe do bombeiro, ele olha para o garoto e o garoto fala assim: isso aí sempre me deixa assim, irmão, sorry, porque é verdade. Ele olha o garoto olha, né, e fala assim: chefe, eu sou um bombeiro de verdade? E o chefe fala assim para ele: o melhor que já conheci. E aí, após algumas horas, esse garoto ele morre. Por que essa história? Não é para comover ninguém, a gente não está aqui para isso, mas por que essa história, irmãos? Tudo isso para dizer que seja lá o que Deus colocou na sua vida, seja lá o que Deus colocou na sua mão,
não é mais para que você ande por aí atrás de água em qualquer lugar tentando satisfazer o teu coração. Mas Deus encheu o teu cântaro de maneira que agora você transborda. E tudo aquilo que Deus coloca na sua mão agora é para você fazer mais do que você poderia fazer. Muito mais. Então, Deus te colocou em uma família, faça o máximo que você puder por ela. Vai além. Se alguém te pedir para andar junto com ele, vai além disso. Faça mais. Essa história que eu contei do bombeiro, foi isso que aconteceu. Pedir uma coisa simples para ele, ele não se contenta em fazer um pouquinho. Porque agora, irmãos, a gente não anda mais por aí com cântaros, com garrafas pedindo para que seja preenchido. Não, a gente está tão cheio, que a gente transborda. A gente não é mais cântaro, mas agora a gente é fonte de água viva a jorrar para a eternidade. Então a gente não pode mais andar de um lado para o outro, buscando satisfação nas coisas desse mundo. Isso acabou, irmãos. Agora nós somos um povo chamado a abençoar esse mundo. Virou tudo. Mudou a coisa na nossa vida. Antigamente sim, éramos nós, aqueles que andavam por aí sedentos, mas agora somos nós, aqueles que temos a água da vida a fim de oferecer para todos aqueles que estão perto de nós. Então não importa o que Deus colocou na sua vida, não importa o que Deus colocou na sua mão, vá além, faça mais do que o possível. Seja alguém que transborde nos relacionamentos, alguém que transborde no testemunho, alguém que transborde no amor, vai além disso. Você é chamado agora, não mais para ser um cântaro, mas para ser uma fonte que jorra para a eternidade. Deus abençoe a tua vida, nós vamos orar, depois o grupo de louvor já pode vir, o pastor Neil nos ajudará aqui. Nós vamos ter um momento, e se você precisar tomar alguma decisão, você pode vir até aqui, se você precisar aceitar a Cristo, se você precisar pedir o teu batismo, ou simplesmente compartilhar alguma coisa, nós estaremos aqui para orar junto contigo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado a Deus, porque a partir da pessoa do teu Filho Jesus, morto na cruz, ressuscitado, ó Deus, nós temos uma nova vida transbordante, ó Deus. Obrigado, Pai, o que nós pedimos é que o Senhor, ó Deus, em nós seja sempre, ó Deus, tudo o que nós precisamos.